Todo mundo prescreve anti-inflamatório, já prescreveu alguma vez na vida. Só que a gente não lembra dos efeitos colaterais. Qual é o racional, portanto, de prescrever anti-inflamatório para as pessoas? Qual é o melhor para qual cenário? Esse é o objetivo desse vídeo, esclarecer essas dúvidas para que a próxima vez que a gente for prescrever algum anti-inflamatório não esteroidal, a gente pense, use nossa cachola e a gente não cause mais problemas para o paciente. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Pé Zerado. Eu sou o professor Tamer e vou te acompanhar. Primeiro ponto que a gente tem que saber, relembrar, é que para toda e qualquer medicação que a gente prescrever, a gente tem que raciocinar os efeitos colaterais. Claro, tem alguns efeitos colaterais que são extremamente raros, que a gente não preocupa tanto. Mas se tratando de anti-inflamatórios não esteroidais, a gente tem que lembrar que tem alguns melhores para alguns cenários, outros melhores para outros cenários. A gente sabe que é causa, por exemplo, de úlcera gástrica, de hemorragia digestiva alta muitas vezes, né? Então, um paciente que já tem uma história de gastrite, de um refluxo, de alguma coisa do tipo, a gente tem que saber qual o melhor a gente prescrever, se houver necessidade de fato. Lembrar que, no primeiro momento, os anti-inflamatórios vão ter, de fato, efeitos anti-inflamatórios e muitos deles efeitos antitérmicos também. A gente usa muito, né, ibuprofeno para isso, para febre, especial em crianças, em gotinha e tudo mais, né? Então, qual o racional da coisa? Lembrar que anti-inflamatórios são inibidores da COX, tanto da COX-1 quanto da COX-2. E quando a gente fala em inibidores de COX-1 e COX-2, a gente tem que lembrar aonde estão essas moléculas. Aonde estão essas enzimas? Onde está a COX-1? Onde está a COX-2? Vem comigo. A COX-1 ela está, liga a caneta, senão não funciona. A COX-1 está no estômago. E aqui a gente está falando que ela vai auxiliar na produção de prostaglandinas, que no estômago produz muco e HCO3, que é o bicarbonato. A COX-1 está no rim. Prostaglandina vai fazer vasodilatação, melhorando então a perfusão renal, certo? E a COX-1 também está nas plaquetas. E aqui qual que é o racional das plaquetas? Vai estimular a produção de tromboxano A2, que é um potente agregante plaquetário. Então, a COX-1 auxilia no processo de agregação plaquetária e lá na frente na formação do coágulo, na formação do trombo, ok? Já a COX-2, semelhante à COX-1, ela está no rim, lembrando então prostaglandinas, vasodilatação, e também está no endotélio vascular. E para que ela está no endotélio vascular? Produzindo PGI2, que é um antiagregante. Olha só que interessante. É o contrário do tromboxano A2. Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês lembrarem, diferente, tá? É o contrário. Isso é muito importante a gente entender, porque cada grupo de anti-inflamatórios vai ser mais seletivo para um lado, mais seletivo para outro, ou não seletivo com preferência para um lado, preferência para o outro. De um lado ou outro eu quero dizer COX-1 e COX-2. Olha que interessante. A gente tem um grupo dos anti-inflamatórios não seletivos, mas que tem uma preferência pela COX-1. Quem são eles? Presta atenção. Diclofenaco. AS, é por isso que quando a gente usa AS, muitas vezes a gente tem que colocar um inibidor de bomba de prótons. Ibuprofeno e semelhante a ele, né? Opa, ficou feio aqui, deixa eu apagar e voltar. Semelhante a ele, né? Cetoprofeno. E eu vou colocar aqui também o piroxicam. Certo? Daqui a pouco eu faço um detalhezinho. E a gente tem o grupo também daqueles que não são seletivos, inibem os dois, mas inibem mais a COX-2. E aqui a gente está falando principalmente da nimesulida, nossa querida e amada nimesulida. A gente está falando do meloxicam. E a gente está falando também do etodolaco. Etodolaco. Certo? E por fim a gente tem o grupo dos seletivos, que vão inibir somente a COX-1. E o principal, somente a COX-2, desculpa. E o principal representante é o celecoxib. Qual o racional? Olhando para a tela, a gente vai raciocinar então. Se eu tenho um paciente que vai usar um anti-inflamatório não seletivo, mas que prioriza, né, com maior inibição da COX-1, qual o risco dele? Presta atenção. Eu vou rabiscar aqui para vocês verem. Que são o em verde, né, diclofenaco. Pedir prescrevimento de diclofenaco.
que ele tem risco nesse momento? Ele tem risco estomacal, gástrico, então ele tem risco ali de agressão gástrica, de doença ulcerosa péptica, de gastrite. Ele tem risco de lesão renal aguda, porque ele inibe a vasodilatação, reduz perfusão renal, então pode fazer lesão renal aguda. E ele tem risco de eventos sangrantes, maior predisposição ao sangramento, porque ele inibe tromboxano A2. Inibindo o tromboxano A2, eu não formo a agregação plaquetária, as plaquetas, o coágulo plaquetário de forma adequada, maior predisposição a sangramentos. Então imagina, misturar estômago com plaqueta ali, né, o que eu circulei, maior sangramento gástrico, então. Né? Então grandes causas ali de úlcera gástrica sangrante, hemorragia digestiva alta, diclofenaco, AS, ibuprofeno. Lembra do AS, aquele paciente que está usando AS com clopidogrel ainda, aumentando ainda mais o risco de sangramento. Tem que ter um inibidor de bomba de prótons para ajudar a proteger e diminuir um pouco a secreção ácida. Certo, pessoal? Agora, se eu estou usando, por exemplo, uma nimesulida, um meloxicam ou etodolaco, que é um inibidor não seletivo, inibe as duas, mas em especial a COX-2, a gente vai ter de diferente ali, vai ter, né, uma lesão renal aguda, porque também inibe a vasodilatação renal, mas vai ter o contrário ali, vascular, falando no meio vascular. Ele vai inibir o PGI2. O PGI2 é um antiagregante, ou seja, aquele que vai frear um pouco a cascata de coagulação, a hemostasia. Se eu estou inibindo ele, não tem esse freio, então tem maior predisposição a eventos trombóticos, ok? Não é tão comum, meninos, mas existe esse risco. Em especial aqui, rim, tá? Mais uma vez, rim. Lesão renal aguda. Agora, se eu tenho um seletivo COX-2, celecoxib, eu não vou ter agressão gástrica. Concordam comigo? Então, celecoxib para quem tem doença ulcerosa péptica, para quem tem gastrite, história de hemorragia digestiva, é o melhor para o TGI. Eu vou colocar TGI trato gastrointestinal. Melhor para o trato gastrointestinal. Também, mas então, pensando no rim agora, nenhum deles é bom, né? Mas os estudos mostram que o menos nefrotóxico é o ibuprofeno. Vocês acreditam? É o melhor para o rim. Então, melhor para o rim, ibuprofeno. Melhor para o trato gastrointestinal, celecoxib. Lembrar do sangramento quando a gente está falando de inibição de COX-1, tá? Então, sangramento. Quando a gente está falando de inibição de COX-1, principalmente. Aqui também, né? Nesse aqui também. Mas esse aqui, ó, o que prioriza a COX-1, opa, até sumiu a seta aqui, ó, grandona para vocês, tá? É aquele, a seta não tá querendo ficar, mas vocês entenderam. É aquele que vai ter maior risco de sangramento. Tem que pensar na hora de prescrever anti-inflamatório. Se não pensar, a gente pode predispor alguma complicação grave para esse nosso paciente. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas não se esqueça, compartilha com quem você acha que vai ajudar bastante esse vídeo. Pensa na hora de fazer quem é o meu paciente, quais são as comorbidades, qual a história patológica dele prévia, o que ele já usa de medicação, já tem um antiagregante, já tem um anticoagulante, né? Então, é importantíssimo a gente avaliar o nosso paciente por inteiro. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos aqui no canal do Pé Cerado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.